A experiência com depressão nunca é das melhores, né? A gente sempre tem o lado aí ruim, bem ruim mesmo. Não tem o lado positivo, não tem. O lado positivo é quando você se livra dela, né? Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu tentei tirar minha vida. O meu conselho é que tente ao máximo possível não se isolar. Então, quando eu procurava me isolar, era quando eu sentia mais os medos, mais os temores. Eu comecei a achar, né? Comecei a sentir algumas coisas com 8 anos de idade. Eu comecei a ter esse sinal quando eu já estava pensando em desistir da vida, queria mais sair de casa, e não estava nem querendo falar com minha própria família. Na escola, eu acabei desistindo dos meus estudos, porque quase todos os dias eu tinha crise de ansiedade. Eu ia para dentro de sala, aí às vezes estava querendo desmaiar, chorava, aí os pessoal me levar para o psicólogo. Eu não tinha mais aquela relação familiar, eu não conversava mais com a minha família, com ninguém. Eu tinha meio que medo. Minha experiência com a depressão, ela foi, ao mesmo tempo que foi impactante, ela foi renovadora e algo que mudou minha vida, eu posso dizer, drasticamente, né? Assim, ela foi num ápice, né, da pessoa quieta até alguém que tentava, de alguma forma, descobrir o que estava acontecendo comigo mesmo. Eu percebi, quando eu estava chegando ali aos 18, 19 anos, que a minha vida ela tomou teve uma mudança repentina, e eu achava que até pela questão das responsabilidades que eu tinha adquirido desde a adolescência, poderia ser aquele peso. Mas a partir daquela idade, 18, 19 anos, a minha vida com a depressão começou a se encontrar. E foi nessa época, dos 18, 19, 20 anos ali, que eu comecei a ter muita sobrecarga e muitas vozes na mente. Então eu não conseguia mais ter o controle dos meus pensamentos. E eu não sabia o que fazer. Então eu não sabia quem procurar, não sabia como procurar, o que fazer. E eu comecei a entender e que aquilo já não estava certo, que era algo relacionado mesmo mental, algo ansiedade ou a depressão. Então foi a partir daquele momento que as vozes começaram a ouvir mais na minha cabeça e eu procurava de toda forma não demonstrar para ninguém e tentar ser o mais forte possível. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Essa doença incapacitante atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leves, moderados e graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. A depressão, hoje, nós temos uma classificação, tem vários tipos de depressão, mas a depressão geralmente, né, o conceito que nós temos, ela é um transtorno mental que precisa ter um cuidado, precisa ter acompanhamento com profissionais e, de certa forma, ela vai impactar a vida da pessoa. E quando eu falo assim para vocês, é em várias áreas, desde o pessoal, profissional, interações sociais e por aí vai. Quando aconteceu isso, foi muito rápido, né? Eu tinha saído do enfermo, mas meia-noite, né? Tava com problema no coração, fui para casa. No momento, na quinta-feira, ele veio me visitar do nada. Para tu ver que a depressão, gente, ela é muito silenciosa. É um menino que todo mundo conhece, a Priscila conhece, o Roberto, foi convivido com ele, né? Jogava bola, era um menino que todo mundo gostava.
E nunca demonstrou depressão. Eu nunca também nem percebi, né? Vivi na casa dele, né? Com família e tudo. Mas foi muito rápido. Ele só, mãe, eu te amo, cuida da sua saúde e foi embora. No momento ele pegou, veio, passou o áudio, né? E eu já senti. Primeiro quem sentiu foi eu. Liguei pro meu irmão. Meu irmão pegou e disse: que foi, Beto? O Ed vai se matar. Eu disse: o quê, meu? Tu tá doida? Eu disse: vai. Tô me dando agonia. Não, é tua cirurgia. Eu tava com 21 dias de cirurgia do coração. Não é minha cirurgia. Eu tô ruim. Eu já saí desesperada pra mim procurar alguém pra mim ir lá, né? E aí eu acabei ligando pra ele 5 vezes, não me atendeu. Eu disse: não deu tempo. Eu gritei que comecei a gritar no meio da rua: não deu tempo. Aí a menina me viu, a amiga minha, a mulher de um dentista, disse: que foi, Beto? Meu filho se matou. Eu disse: como é que tu sabe? Porque eu sei, maninha. Tá doendo, uma dor insuportável. E tá aí, né? Chegou lá, não deu tempo. Ele me avisou e por lá não vi mais nada, né? Me deram remédio, me doparam. Depois disso, fui vir pra casa, fiquei ruim, fiquei sem sair de casa, fiquei muito ruim mesmo. Fiquei bem deprimida. A depressão que me pegar mesmo, realmente. Fiquei 22 dias sem comer, sem beber, fiquei só o couro e o osso. Mas o Senhor me fortalece, eu preciso seguir minha vida, né? O ser humano, ele não é uma máquina, ele tem... Uma hora pode dar uma panezinha e ele tem que saber lidar com isso. Né? E em relação ao mundo, a gente entender que o mundo não vai mudar porque a gente tem depressão. Sabe? O ônibus não vai parar de andar, as pessoas não vão parar de trabalhar, nossa família não vai parar de ver porque a gente tem depressão. Então a gente tem que reconhecer esse problema e lutar contra ele. Sabe? Eu aprendi isso, que é eu que tenho que me ajudar. Né? A ajuda profissional é excepcional, ela é indispensável, mas se não houver a vontade própria de sair desse problema, é inútil, entendeu? Então procurar ajuda, principalmente, né? Se não tem apoio familiar, se você não tem apoio da família, se você é casado, não tem apoio da sua esposa, ou enfim, se afaste dessas pessoas, entendeu? Porque a depressão também causa muita dependência em você, sabe? Você tem muita dependência no local que você está, a pessoa que você vive, e muitas vezes você se afastando dessas pessoas, a sua depressão ela vai dar uma aliviada, né? Então é você se afastar do ambiente que te causa aquilo, você ter noção que aquilo te faz mal, e quando você se afastar daquilo, quando você parar de fazer aquilo que te dá gatilho na depressão, vai vir a abstinência, sabe? Tem aquela abstinência do ambiente, das pessoas, mas uma hora vai passar, e você vai ver que foi a melhor escolha que você fez, entendeu? Muitas evoluções têm acontecido, não falo só como profissional, mas também pacientes que têm tentado, sabe, que decidiram ficar, escolheram viver, né? E quando você escolhe viver, eu sempre falo para eles: olha, eu estou aqui, nós vamos caminhando juntos, aí vai ter uma hora que você vai falar assim: olha, eu não quero mais segurar a sua mão, Samara, então você vai correr só. E eu vejo assim que tem muitos casos, nossa, se eu fosse falar assim, muitos casos que realmente são casos de emocionar, mas de você ver que o ser humano, ele, apesar de muitas vezes ele não se sentir com força, mas ele tem uma força incrível para continuar existindo nesse mundo. A sociedade, por muito tempo, encarou a depressão com desconfiança. Frases como: é só uma fase, basta ter força de vontade. Todo mundo tem dias ruins, perpetuaram o estigma e silenciaram aqueles que sofrem. No entanto, a consciência sobre a doença tem crescido, impulsionada pelo avanço da psicologia e da psiquiatria, bem como por figuras públicas que compartilham suas experiências, ajudando a romper o silêncio. Eu cheguei um certo tempo que eu me mutilava. E aí eu fazia aquilo pra tirar a dor e melhorava, aliviava. Cortava meus pescoços, meu peito, assim, minhas coxas. E minha família, assim, alguns da minha família falavam que era besteira, que eu tava fazendo isso pra me mostrar. E que tudo que tava acontecendo, que eu coloquei isso na minha mente, que eu tinha depressão, e não era frescura. Eu me mutilava e não queria sair pra fora, porque de tantas pessoas falarem que era besteira, que eu tava fazendo aquilo pra me mostrar, que aquilo era coisa de criança que tava dando, né? Falar sobre a Tawane é um pouco, como que eu posso dizer,
ela é muito carinhosa, né? Sempre ali no mundinho dela. Vive mais trancada do que fora, ó. E assim, fiquei muito apreensiva das vezes que ela tentou se matar, né, com a depressão. Não foi fácil nenhuma das vezes. E ela é assim, no mundinho dela, calada, muito difícil de conversar, conversa pouco. É você olhar para o mundo e não ver sentido em você estar vivo, sabe? Eu, no meu caso, eu estava num nível tão avançado que eu ouvia, sabe, para me cometer o suicídio, né? Acabar com a minha vida e tal, eu ouvia isso na minha cabeça, entendeu? Então eu estava num nível tão alto que essas vozes tomavam conta das minhas atitudes. Elas falavam, faz, eu ia lá e fazia, entendeu? Que nem eu já fui parar no hospital internado, eu estava muito bem em casa, cheguei do trabalho e veio a voz na minha cabeça. Eu acabei fazendo essa besteira, entendeu? E para muita gente, que eu falei, o que tem que ser enfatizado é que isso não é... Eu já fui uma pessoa de falar que a depressão era frescura. Que doença mental ali, isso era falta de trabalho, era falta de amor, era falta de Deus. Não é. Isso é uma doença, ela existe. E as pessoas têm que ter consciência que quem tem isso precisa de ajuda, não de julgamento. Porque quanto mais você julga, a pessoa vai ter mais vontade de sair dessa vida. E para quem tá com depressão, a depressão ela sempre vem atrelada ao suicídio, né? Não tem como. A depressão ela sempre vem com pensamento suicida. Então quem tá com depressão, ela quer qualquer motivo para sair dessa vida. E para ela é um escape, entendeu? Então eu via dessa forma. O suicídio para mim era como se fosse uma solução. Eu não cometi... Na verdade, eu acho que foi por milagre mesmo. Eu acho que foi Deus que não permitiu, porque as formas que eu tentei, assim, teve pessoas que já tentaram e na primeira vez que tentaram já partiram, entendeu? Eu fico meio ruim, triste, né? Porque eu também não sou de ferro, né? Mas eu também aquele momento ali que eu fico em casa, deprimida, às vezes eu não quero sair, porque vem o desânimo. Tipo assim, hoje eu não vou sair não, vou ficar deitada. Aí tu se incomoda. Aí no outro dia tu se incomoda do mesmo jeito. E aí se tu deixar levar, se eu deixasse levar, eu tava até hoje em casa deitada. Eu não tinha ânimo pra me sair, não tinha ânimo pra mim ir fazer meus vídeos, de ver os amigos. Mas dá, de vez em quando dá. Não vou mentir que eu não... tu é muito alegre, tu é muito... Não, mas eu também, na hora, bate a depressão em mim, bate sim. Mas é porque eu não deixo isso aqui me atingir. Jamais. Tem hora que de madrugada eu choro. Do nada, foi 11 de ontem eu comecei a chorar. Lembrando do meu filho, das minhas 2 filhas, né? Que é 3 filhos, né? Então só um agora. Então eu comecei a chorar e pensar uma coisa, pensar outra. Eu disse, não, tá repreendido, em nome de Jesus, tinha todo esse mal, eu mesmo me oro, mano, eu falo Deus 24 horas. Até para as pessoas quando eu chego, paz de Deus, irmão, e assim. Porque ele tá me ouvindo, então, tô hoje aqui, ó, na glória de Deus, viva. Com todos os problemas, mas tô aqui, só dando glória. Né, então, nesse programa 30 Semanas, eu pude ver o quanto Deus me livrou, o quanto Ele reservou para mim. Né, uma das minhas experiências mais significativas na época da depressão, quando eu ouvia vozes e via coisas, foi quando às 3 da manhã, que eu acordei e fui no banheiro, eu vi uma imagem personificada no espelho, vermelha, com os olhos vermelhos, e ele dizia para mim que eu nunca ia ter uma família, que o que ele pudesse tirar de mim, ele ia tirar, e que mesmo tendo medo, eu não ia ter coragem de sair daquela vida. E eu lembro que eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia pensar, e para mim foi como se fosse uma eternidade, aquela madrugada. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, Deus me mostrou até isso, e falando que aquilo que o inimigo tinha plantado na minha mente não ia se tornar real. Né? Que, então, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho amigos, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho pessoas que se importam comigo, né? De uma forma que só mesmo Deus pôde restaurar e me entregar. Com os avanços da ciência, a depressão começou a ser reconhecida não como uma simples tristeza passageira, mas como um transtorno complexo, influenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Pesquisas modernas apontam para um intricado jogo de neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, que, quando em desequilíbrio, podem mergulhar um indivíduo em um estado de apatia e desesperança.
No entanto, não são apenas as reações químicas que ditam o curso da depressão. Traumas, perdas, pressões sociais e até mesmo predisposição genética compõem um mosaico de causas que tornam essa doença tão particular e singular em cada indivíduo. Tem depressão que ela é uma questão química mesmo do cérebro. Então, falta mesmo de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina. Então, geralmente, essas pessoas elas vão evoluir bem se elas fizerem a complementação do tratamento com os psicotrópicos. Agora, tem depressões que elas são eventuais. Por exemplo, aconteceu alguma situação na vida da pessoa, é uma perca, né? Porque nós sabemos que perder uma pessoa é algo que mobiliza muito, nós não sabemos lidar com o conceito morte, então é algo que a gente está aprendendo ainda, dando passos em relação a isso, mas tem essas diferenças, porque quando tem essas diferenças, tem pessoas que elas evoluem bem na depressão sem medicação, então não é todo mundo que necessita tomar uma medicação, por isso que é importante ter uma ajuda de um profissional. Agora, tem pessoas que elas conseguem evoluir, que é sem a medicação, que geralmente são nessas depressões eventuais, que são coisas que acontecem, ou até mesmo traumas do passado. Cara, a pior decepção, acho que pra quem tem a depressão, é as pessoas que a gente confia. Sabe? Porque quando a gente tá com a depressão, a gente confia muito nas pessoas. A gente tem aquela necessidade de conversar, de desabafar, e às vezes as pessoas que estão do nosso lado, que dizem que amam a gente, sabe? Diz que gostam, diz que amigam, enfim. E são aquelas pessoas mesmo que destroem a gente, porque as outras pessoas eu nunca liguei, sabe? Quem não estava perto de mim, quem não era da minha família, quem não era meus amigos, nunca liguei, porque pra mim era qualquer pessoa. Mas a pior parte é quando você escuta certas coisas das pessoas que você confiou, tudo aquilo que você tava passando, entendeu? Pessoas que você desabafou e falou, pô, aconteceu isso, eu tô assim, e no momento de raiva da pessoa, a pessoa já jogou tudo na sua cara. E você não tem a chance de se defender, porque você vai se defender, você vai sair como errado de todo jeito, sabe? Então, é por isso que muita gente não desabafa, não fala, e quando acontece, quando você vai ver, a pessoa já cometeu alguma coisa, né? Esses tempos, tipo, eu não converso mais com ninguém errado, não aconselho. Procura ajuda, quem quiser, eu não converso. Mas foi uma escolha que eu tomei justamente por isso. Mas funcionou pra mim, né? Não tô dizendo que vai funcionar pra todo mundo. Pra mim funcionou. Eu já tô bem melhor, graças a Deus. A depressão, assim... Não vou falar assim, tô 100% curado. Porque isso aí é uma coisa que eu não posso dizer. Hoje eu tô numa situação legal. A não ser como é que eu vou reagir amanhã se acontecer uma situação que eu não esteja preparado. Mas, assim, em relação a pensamento suicida, a dependência em lugares, pessoas, vida, se graças a Deus eu me livrei e sozinho, assim, sabe? Tendo consciência que eu poderia conseguir. Essa é a minha mentalidade. É isso que eu falo para as pessoas, né, que tem depressão, pede ajuda, né, peça ajuda, não tenha vergonha, mãe, olha para os seus filhos, porque eu vou falar que é uma realidade que sempre eu achava assim, eu achava que o Wesley não ia fazer isso. Eu já pensava com toda a sinceridade do coração. Eu já achava que era outro meu filho. Porque o meu filho vive 24 horas num quarto, mas é estudando, graças a Deus. Estudando. E eu disse, meu Deus, o Adriano sai de casa, não tem amizade, não tem nada. E você me preocupou, né? Mas não, é um menino bem tático, né? Já o Wesley não, já era um menino alegre. Tinha amigos, jogava bola. Eu não percebi nada, acredita? Porque eu vivia com ele, pra tu ver. Eu não percebia nada da depressão dele. E ele nunca nem... Eu conversava com ele. Meu filho tá precisando de alguma coisa, tudo. Dava tudo, bom melhor pra ele, mas... Ele se prendia muito. Tem filho que se prende muito. Então, por isso que a mãe tem que ter atenta a ver o filho que se prende muito, né? Tem que ser... Porque filho, filha... Se prende muito, fica ali, né? Angustiada. E aí, reforçando, né? Assim, algo que eu trago pra vocês é no sentido de que procurem um profissional. Procurar a ajuda de um profissional não quer dizer que você é doido. Eu não vou no psiquiatra porque é o doido que vai. Eu não vou no psicólogo porque é o doido que vai.
Não, nós precisamos parar com esse pensamento, porque uma das formas de prevenir transtornos mentais e até mesmo o suicídio é a rede de apoio. E quando nós falamos de rede de apoio, não precisa necessariamente ser uma família. Pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser também alguém espiritual ali que auxilie você na jornada. Então, essas pessoas elas estarão lá para oferecer um acolhimento, uma escuta, um apoio, ou até naquele momento que a pessoa não quer levantar da cama, não, vamos lá, vamos levantar da cama agora, vamos tentar se alimentar pelo menos um pouco. Então, a família ela é essencial no acompanhamento dessas pessoas. Eu tive o vício até hoje eu tenho, né? Tabagismo. Por conta da ansiedade, do cara da depressão. Não tinha como conversar, não tinha como desabafar e era um cigarro atrás do outro. Hoje, meu maior problema é tentar me livrar do vício do cigarro. Causado justamente pela depressão e ansiedade que desde pequeno eu tive, né? Porém, não tive tratamento. Hoje, o único tratamento que eu faço, assim, é medicação para dormir. Né? Hoje, graças a Deus, eu tomava 9 comprimidos por dia, pô. Né? Já pensou você tomar 9 a 11 comprimidos por dia? Né? Eu tomava 4 de manhã, 4 à tarde, já dá 8, né? Era a base de uns 13, 14 aí, tranquilo. Entendeu? Hoje não, hoje eu tomo remédio apenas para dormir. Em relação à depressão mesmo em si, porque eu sofria, eu não tomo mais. Né? Porque graças a Deus eu consegui progredir no meu tratamento. Então eu tenho que tentar colocar na minha mente de que eu preciso levantar, eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso acordar, eu preciso trabalhar, eu preciso de alguma forma buscar sair daquela vida que a depressão me dá. Então eu aprendi isso, de que primeiro eu tenho que me ajudar e que a vida ela não precisa ser complicada. A gente tem que levar a vida o mais tranquilo possível, porque por si só a vida já é complicada. A vida, já, se a gente for ainda tentar mais complicar, mas às vezes a gente para e fala assim, mas na teoria é muito fácil do que a prática. Mas se a gente tentar entender de que nós mesmos somos nossos próprios donos, eu que escolho, baseado no que Deus quer para mim, se eu vou me levantar e vou buscar fazer algo, ou se eu vou simplesmente me deixar quieto. Então, a depressão me mostrou que a vida ela deve ser vivida e que eu tenho essa autoridade de me levantar e fazer a diferença. Eu sempre agradeço, né, as pessoas que estiveram sempre do meu lado. Eu agradeço, eu acho que não vai ter nada na vida que eu possa devolver tudo que fizeram por mim. Porque eu tenho certeza que se eles não tivessem do meu lado, eu hoje não estaria aqui. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu tentei tirar minha vida. A minha tia estava passando por um momento muito difícil, com câncer. E a minha mãe ligou para ela dizendo que eu tava já babando branco por aquela espuma e eu tinha que ir pro hospital. E ela mesmo com câncer, não podendo ter contato com quase ninguém, que naquele tempo era negócio de Covid, ela saiu da casa dela, me levou. Mesmo não podendo, né? E eu agradeço a todo mundo que estiver do meu lado, ainda estão. E eu amo muito, muito, muito vocês. Cara, a vida é compartilhar momento com as pessoas que você ama. Entendeu? Foi como eu falei, pra me livrar da depressão, eu tive que querer sair dela, óbvio, mas também eu tive que olhar para as pessoas que eu amava. Né? Meus filhos, o Romeu e a Maria, minha mãe, meu pai, de certa forma as pessoas que me amam. Então viver é isso, viver é você compartilhar momentos. Porque se você estar sozinho no mundo, qual é a lógica que você está aqui? Né? É de você fazer o bem, é de você... Isso tudo que eu passei, eu agradeço a Deus de certa parte, porque hoje eu posso estar aqui falando para pessoas que provavelmente não conseguem se abrir, sabe? Falar o que está passando, o que viveu.
Então, a vida pra mim é isso, é você viver experiências, compartilhar experiências e viver com quem você ama. É isso. Ah, a vida é maravilhosa. A vida é bom de se viver. Você tá aqui, só de você estar vivo é bom você comer com sua própria mão, né? Você enxergar, você olhar, você abraçar seu amigo, seu irmão, seu pai, sua mãe. A vida é muito bela, a vida é maravilhosa. Eu me sinto assim, entendeu? Porque tem gente, quando tá falando pra você, tem gente pior do que a gente. Tem muita gente que murmura, amiga. Reclama, eu vejo, ando muito, muita gente reclama, murmura demais. Tem gente pior que a gente. Eu tiro para um filho da amiga minha que tá no leito, só mexe com os olhos. Aí tu acha que eu vou reclamar da minha situação que eu tô? Não vou. Eu vou agradecer cada dia o que eu passar, com problema financeiro, mas eu vou agradecer do mesmo jeito. A vida para mim, ela é poder aproveitar cada detalhe. A vida para mim, ela é poder saber que, embora muitas vezes as circunstâncias possam ser contrárias, a gente sempre tem uma rota de escape, onde tentar encontrar o nosso eu verdadeiro, principalmente baseado naquilo que Deus nos dá. Então, para mim, a vida é alegria, é desfrutar com pessoas que estão à nossa volta. Então, hoje, para mim, eu gosto de estar com pessoas. Antes eu não gostava de comemorar aniversário, eu ficava mais sempre quieto. Então, hoje, para mim, quanto mais gente, melhor. Quanto mais pessoas físicas, melhor. Então, praticamente hoje eu não tenho mais amizades online, não tenho uma vida muito de fachada em relação ao que eu sou hoje. Então, a vida para mim é demonstrar quem você é de verdade, sem medo das pessoas que vão te julgar. Eu sei que às vezes a dor parece insuportável, que os dias se arrastam e a esperança parece algo distante. Mas quero que saiba, você não está sozinho. Sua vida tem valor. E mesmo que agora tudo pareça escuro, há luz no caminho. A depressão pode tentar convencer você de que não há saída, que ninguém se importa, que nada vai melhorar. Mas isso não é verdade. Há pessoas que se preocupam com você, que querem ajudar e que desejam vê-lo bem. Permita-se buscar apoio. Conversar com alguém de confiança, procurar um profissional, aceitar o carinho de quem quer estar ao seu lado. Esses são passos importantes. Se precisar de ajuda, não hesite em buscar. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Você importa. Você é querido. E há um mundo aqui que ainda precisa do seu brilho. Segure firme. Dias melhores virão.